Você sabia que a demência de Alzheimer tem fases de evolução? Eu sou a doutora Júlia e eu vou falar um pouquinho com você sobre isso hoje. A doença de Alzheimer, ela é uma doença incurável que evolui lenta e progressivamente. Quando as pessoas fazem o diagnóstico de Alzheimer, geralmente elas vivem de 8 a 10 anos a partir desse ponto. Mas isso depende do momento que o diagnóstico foi feito e das condições de saúde da pessoa. De qualquer forma, a doença evolui em 3 fases: a fase leve, a moderada e a tardia ou avançada. Então, na fase inicial ou leve, a pessoa começa a manifestar alguns pequenos sintomas. Geralmente ela tem um autocuidado preservado, às vezes ela está trabalhando ainda, mas ela começa a apresentar algumas dificuldades, que podem ser de memória, como lembrar de nomes, como lembrar de eventos, como lembrar de alguma matéria que ela acabou de ler, e às vezes ela não consegue explicar o que ela leu. Ou então, de onde guardou objetos, começar a perder objetos de valor, ou planejar algumas atividades. Mas é importante falar que, na fase leve, a pessoa consegue participar de decisões da vida e da própria saúde. E com o passar do tempo, a doença vai evoluindo para a fase moderada, que é a fase que dura mais tempo, que tem mais variabilidade de manifestações e que é mais desafiadora. Na fase moderada da doença, as dificuldades ficam mais evidentes, os esquecimentos ficam mais evidentes, não só sobre fatos pontuais, mas até sobre fatos da própria vida da pessoa. As desorientações de tempo e espaço começam a aparecer, a pessoa não sabe onde ela está, não sabe que dia é hoje, não sabe o ano, começa a perder referenciais. Começa a ter dificuldade de escolher a roupa, escolhe inapropriadamente para a estação que ela está, começa a ter dificuldade de se vestir. Com o passar do tempo, ela perde o controle dos esfíncteres, então começa a urinar na roupa e precisar de usar fralda. Tudo isso vai evoluindo lentamente. Nessa fase, também podem aparecer os sintomas de comportamento. As pessoas podem mudar sua personalidade, podem ficar mais isoladas, ou mais agressivas, ou mais desinibidas. Tudo isso pode acontecer também nessa fase. E o nível de auxílio que a pessoa precisa também aumenta. Ela já não consegue trabalhar, ela vai começar a precisar de auxílio para o autocuidado também, para se vestir, para tomar banho. E isso evolui para controle de esfíncter, para transferências, para sair da cama e andar. Ao longo do tempo isso progride, até precisar de auxílio para comer. Na fase avançada ou tardia do Alzheimer, o que acontece é que a pessoa começa a ficar dependente para tudo. Ela vai ficando acamada, ela precisa de auxílio 24 horas por dia, ela perde a capacidade de reagir aos estímulos do ambiente, ela perde consciência do que está acontecendo e vai também perder a capacidade de comer e de deglutir. E isso vai aumentar o risco de infecções, de pneumonias por aspiração. E esse é o estágio terminal da doença de Alzheimer. E é importante conhecer toda a evolução da doença para entender até quando a pessoa consegue participar das decisões, até quando ela ainda tem lucidez, até quando a gente pode trazê-la para perto. E vai chegar um momento que isso vai ficar mais difícil. E é importante levar em consideração os desejos e as vontades da pessoa ao longo da vida. E também é importante planejar e organizar o cuidado, que vai ser sempre progressivo até o final. Portanto, aprenda, conheça sobre a doença para você poder fornecer o melhor cuidado para aquele familiar que você tem ou aquela pessoa que você conhece, para que ela tenha bem-estar ao longo de todos os estágios da doença. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, dá o seu like, que toda semana eu vou trazer novidades sobre envelhecimento.